princípio criou os meus pés e mãos pra louvá-lo com todo o meu ser. Colocou um sopro, uma inspiração pra adorá-lo enquanto eu viver. Jesus, te ofereço tudo, te ofereço tudo, te ofereço, Jesus, te ofereço, te ofereço, te ofereço, te ofereço, te ofereço, te ofereço. Eu nasci e ele já estava ali, esperando pra me ver crescer. Colocou em mim novo coração, deu-me vida pra agradecer. Jesus, te ofereço tudo, te ofereço tudo, te ofereço, Jesus, te ofereço, te ofereço. Me deste vida melhor, me deu sua vida, ofereceu o melhor, me deu sua vida. Me deste vida melhor, me deu sua vida, ofereceu o melhor. Jesus, te ofereço tudo, te ofereço tudo, te ofereço, Jesus, te ofereço, te ofereço, te ofereço tudo, te ofereço tudo, te ofereço, Jesus, te ofereço, te ofereço. Te ofereço, te ofereço, te ofereço, te ofereço tudo, te ofereço tudo, te ofereço, Jesus, te ofereço, te ofereço, te ofereço tudo, te ofereço tudo, te ofereço, Jesus, te ofereço, te ofereço. Te ofereço, te ofereço, te ofereço. Amém, amém. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Boa noite, gente. Bem-vindos ao culto da Capela da Graça, a igreja que repete todas as semanas a nossa missão, que é de levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus Cristo. Amém. E a gente continua fazendo isso com a distância física, por imposição da saúde, por cuidado das pessoas, né? Eu disse a semana retrasada que algumas igrejas já estão se reunindo com menos gente, mas a gente ainda não se sentiu confortável para fazer isso. E então, assim que a gente tiver notícias melhores sobre a doença e a pandemia, né? A gente está louco para voltar, para ter gente aqui com a gente. Mas por enquanto a gente está assim e está feliz de estar juntos. Hoje a gente tem a Renata aqui, que não tinha vindo participar ainda com a gente. Renata, como é que está sendo para você com o Bruninho, mãe de criança? Tá facinho? Tá facinho. Tá facinho? Carregar um caminhão de concreto no braço. Cada um de nós está lidando, né, de uma forma. O Fabrício também tem um pequenininho lá, o Juninho. E o Serginho também. Vixe, tá todo mundo com jeito. Além do caminhão de concreto. Além do caminhão de concreto. O Serginho, que está aqui com a gente hoje também, que é tá há muitos anos com a gente, ele trabalha no depósito, então, no caso dele, é literal, caminhão de concreto.
2, então. Que joia. Mas a gente está feliz de estar juntos aqui, está podendo falar com vocês aí na casa de vocês. E hoje é uma noite especial, hoje a gente vai ter a ceia no final do culto. Então, se você ainda não se preparou, se puder separar lá um suco de uva, um pedacinho de pão, para ao final do culto a gente compartilhar esse momento de ceia, juntos, dessa forma online, mas unidos pelo coração. Amém? Fazer uma oração curtinha. Senhor Jesus, obrigado por esse domingo, obrigado porque a tua igreja está reunida agora, em espírito, cada um nas suas casas, mas os nossos espíritos estão unidos e a gente pede a direção do teu espírito, que o teu espírito nos fale através de nós e conosco, a começar por nós, mas que o Senhor compartilhe o que o Senhor quer para os nossos corações, para esse momento das nossas vidas, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar então, Rê? Vamos cantar até que enfim, juntas? Ah, que bom, graças a que Deus. bom. A gente... Bom, é isso aí, gente. A gente vai cantar juntos agora. A gente vai cantar tudo que a gente quer ver do nosso Senhor. Eu vejo o Rei da Glória.
Reinas nesta cidade, reina sobre o teu povo. Tu és rei das nações, tu és a nossa esperança, és a luz que nos guia, és a paz que conforta, tu és. Não há ninguém como nosso Deus, não há ninguém como nosso Deus, pois grandes coisas estão por vir, grandes coisas farás aqui entre nós. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas farás aqui sim. Reinas nesta cidade, reina sobre o teu povo. Tu és rei das nações, tu és a nossa esperança, és a luz que nos guia, és a paz que conforta, tu és. Não há ninguém como nosso Deus, não há ninguém como nosso Deus, pois grandes coisas estão por vir, grandes coisas farás aqui entre nós. Pois grandes coisas estão por vir, grandes coisas farás aqui entre nós. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas farás aqui sim. Não há ninguém como nosso Deus, não há ninguém como nosso Deus, pois grandes coisas estão por vir, grandes coisas farás aqui entre nós. Grandes coisas
estamos debaixo das tuas asas, Senhor. Amém. Tua voz me chama sobre as águas, onde meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, caminharei sobre o mar. Ao teu nome clamarei, além das ondas olharei, na tempestade em teu poder descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Oh, se estou cercado pelo medo, tu és fiel e não mudará. Ao teu nome clamarei, além das ondas olharei, na tempestade em teu poder descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és Teu Espírito me guie na jornada, eu caminho sobre as águas, por onde tu me chames. Leva-me além dos sonhos que já tive, e minha fé será mais firme na presença de Cristo. Que teu Espírito me guie na jornada, eu caminhe sobre as águas, por onde tu me chames. Leva-me além dos sonhos que já tive, e minha fé será mais firme na presença de Cristo. Que teu Espírito me guie na jornada, que eu caminhe sobre as águas, por onde
além das ondas olharei, na tempestade em teu poder descansarei, pois eu sou teu e tu és meu amado, meu Salvador, meu Senhor. Tu és a cura para todos os males da nossa alma, Senhor. Tu és a resposta para todas as perguntas que a gente tem. Tu és o consolo que a gente busca, a paz. Tu és o preenchimento de todos os espaços dentro da gente. Louvado seja o teu nome, para sempre, hoje e sempre. Aleluia. Amém. 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 A gente vai ouvir um testemunho agora gravado em vídeo de um irmão muito querido nosso, Alexandre. Confira. Nasci em Ivaiporã, nasci com alguns problemas de saúde e tive que vir para Londrina já nos primeiros dias de vida. Com poucos meses eu tive uma convulsão, então eu tive alguns problemas quando criança. E a minha família sempre foi uma família de classe média baixa. Então eu cresci num bairro de classe média baixa aqui em Londrina. Os meus avós, por parte de mãe, eles eram sem terra. E os meus avós, por parte de pai, eles tinham uma condição um pouco melhor, mas também não era nada absurdo, né? Quando eu tinha uns 12 anos, nós saímos daqui de Londrina e eu fui morar numa chácara no Tocantins. O meu avô tinha conseguido um lote lá e eu fui morar lá. E os meus pais, como eu morava com os meus avós lá, os meus pais não davam muita importância e o meu avô teve uma parte muito importante na minha criação. E só que ele me criava com punho de ferro mesmo, sabe? Então ele me acordava 3h30 da manhã para começar a trabalhar com gado. Então eu já fazia alguns trabalhos antes de ir para a escola. 7 horas pegava ônibus, a escola ficava 8 quilômetros da casa. E aí eu ia de ônibus, estrada de terra, a casa não tinha energia elétrica, não tinha água encanada. Eu ia para a escola, saía da escola meio-dia, voltava, almoçava, continuava trabalhando com gado. Fiz muitas viagens de comitiva, transportando gado do Tocantins para o Pará, quando o fazendeiro comprava. Tive uma infância assim, dos 12 aos 15 anos, mais ou menos, trabalhando assim, com gado principalmente. Passou um tempo, eu conheci a Carol, a minha esposa, e aí ela era muito frequentadora do grupo de jovens na igreja que ela ia há muitos anos. Ela servia nos encontros, ela era muito frequentadora. E aí eu voltei para a igreja para acompanhar ela, para fazer parte do mundo dela, né? Mas também só para isso, não tinha intenção nenhuma. E aí a gente começou a namorar e um tempo depois nós engravidamos do Miguel, que é o nosso primeiro filho. E quando nós engravidamos do Miguel, como nós não tínhamos casado, o coordenador do grupo dela pediu para que ela se afastasse do grupo, porque ela não era mais um exemplo pro grupo, então pediu para que ela se afastasse. E aí o padre pediu para que ela realmente não fosse mais. E aí ela passou semanas assim, que ela chorava de lembrar. E eu vendo ela chorar, me deixava cada vez mais revoltado, sabe? Então eu criei uma rejeição pela igreja que eu não pretendia voltar nunca mais. Eu tinha comigo que, para mim, acabou. No dia 14 de julho de 2017, a gente teve um rompimento do útero da Carol. A Helena estava com 32 semanas de gestação, bastante prematura, tivemos que ir correndo 4 horas da manhã para o hospital. Tive que ir de Uber, porque a ambulância não ia conseguir atender. E chegando no hospital, a Helena nasceu, foi direto para a UTI. E nesse mesmo dia, a empresa me ligou e disse que tinha encerrado as atividades.
tinha fechado as portas, não ia funcionar mais. Eu sabia da dificuldade financeira da empresa, mas não imaginei que ia naquele dia, né? Então foi o melhor e o pior dia da minha vida. O melhor porque tinha nascido a minha filha, mas o pior porque eu estava desempregado e com ela na UTI. Então foi assim um dia muito difícil para mim. E aí eu peguei o pouco dinheiro que eu tinha do fundo de garantia, comprei um carro e comecei a trabalhar como Uber. Dei entrada no carro, dei R$8.000 de entrada, financiei o resto do carro e comecei a trabalhar como Uber. Aí eu saí de casa para ir buscar essa passageira em Rolândia. E um pouco antes da cidade, eu tinha que entrar na cidade cruzando a rodovia. E era um lugar que não tinha muita iluminação. E a hora que eu fui cruzar, veio uma moça com o farol apagado, num Celta, bateu na lateral do carro, me capotou na rodovia. Eu não me machuquei, graças a Deus, fiz um furinho na mão só, sabe? Mas o carro eu perdi. Eu não tinha seguro porque eu estava 4 meses sem pagar aluguel, sem pagar água, sem pagar luz. Eu não tinha condições de fazer um seguro pro carro. E aí o carro eu perdi. E aí voltei a ficar desempregado. E essa foi uma fase que, pela primeira vez, eu baqueei mesmo, sabe? Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não queria sair de casa mais, eu não queria falar com ninguém. Eu só estava em casa. A Carol tomou as rédeas da situação, das coisas. E ela fazia tudo, ela cuidava das crianças, cuidava de mim, porque eu precisava. Aí um dia apareceu uma oportunidade para lavar betoneira numa empresa perto da minha casa. E eu levei meu currículo lá, falei para ele, ó, eu tô disposto. E o cara falou para mim, eu não tenho coragem de te contratar com esse currículo. Ele falou, você é formado em Direito, você tem um monte de curso. Eu falei, eu preciso de alguém para trabalho braçal, eu não tenho coragem de te pôr aqui. Eu falei, não, mas eu aceito qualquer coisa. Ele falou, eu vou pensar. Depois a gente conversa. Voltei para casa desanimado e, como a empresa que eu trabalhava antes era uma empresa metalúrgica, eu tinha o e-mail de quase todas as empresas metalúrgicas, por conta do sindicato, de quase todas as empresas metalúrgicas de Londrina. E aí eu mandei um e-mail para todas elas com o meu currículo, falando, olha, eu só preciso de um trabalho. Eu não preciso de luxo, qualquer coisa, eu só preciso de um trabalho. Eu mandei o e-mail, era 11h30 da manhã, meio-dia, eu recebi uma resposta no e-mail de uma empresa. Oh, você consegue vir fazer uma entrevista aqui hoje às 2h? Eu falei que consigo, mas corri para casa, tomei um banho, troquei de roupa e fui para lá. Cheguei lá na empresa, é uma multinacional aqui em Londrina, e eles precisavam de alguém para a parte de venda, assistente de venda. E eu topei, claro, na hora, porque eu ia lavar betoneira. Trabalhar no escritório, para mim, tava ótimo. O Miguel, quando ele nasceu, passou um tempo, eu e a Carol percebemos que a gente precisava dar uma vida dentro da igreja para ele. Porque ela teve essa vida dentro da igreja, e embora eu não tenha tido, eu sempre considerei importante. E aí, procurando no Facebook, eu achei a página da capela. E aí eu fui assistir uns videozinhos da capela, falei, olha amor, acho que essa igreja, né? Ela falou, então vamos testar. E aí a gente veio com o pé atrás, claro, porque a gente tinha passado por várias já e era sempre a mesma coisa. E aí nós sentamos, começou aquele vídeo que passa no começo de todo culto, que fala, nós não estamos aqui para julgar você, ninguém é perfeito. E na hora que eu vi isso, eu falei para ela, amor, ó, já começou bem. Ela nem começou e já começou bem. Ela falou, também acho. E aí o culto passou, foi passando, e a palavra veio de uma forma clara, a forma como eu sempre pensei que tinha que ser. A partir daquele dia a gente veio no outro culto e a gente começou a se sentir em casa por conta disso, porque é um ambiente que a gente se sente bem. As crianças eu nem preciso falar, né? Eles se sentem mesmo em casa aqui. E a gente começou a ficar ansioso para ver. E segunda-feira a gente pensava no culto do dia anterior, na terça também, na quarta já ficava ansioso pro próximo. E começava quinta, sexta, chegava sábado, a gente já estava pilhado para vir. E aí todo domingo é uma coisa que a gente mora longe, a gente mora lá na Zona Sul. E a gente vem de ônibus, dá quase 1 hora de ônibus até aqui. Mas a gente vem com prazer, porque a gente se sente bem. O que eu pensei para contar a minha história aqui
mostrar que embora às vezes a gente passe por situações difíceis, né? Se a gente buscar Deus, tentar estreitar a relação com Ele, as coisas são mais fáceis. Hoje, quando eu tenho um problema, eu consigo parar, pensar, troco uma ideia com Ele e aí eu volto mais tranquilo. Esse estreitamento de relação é muito importante. Esse foi o que eu tentei falar aqui, que é isso que eu sinto. Meu nome é Alexandre e essa é a minha história até aqui. Como Paulo falou, a gente optou por, neste momento, não nos reunirmos aqui, no templo, né? Nesse espaço físico. Mas esse espaço continua existindo e voltará a ser o lugar do nosso culto a Deus juntos. Enquanto isso, a gente tem buscado honrar os compromissos financeiros da igreja, como instituição, como local que tem também um aluguel a pagar. E também a gente está no mesmo momento que você, né, como igreja, enfrentando as mesmas dificuldades. Mas eu me lembro de algo que o Paulo falou na semana passada, enquanto Jesus estava ali dando as instruções para quem quer ser feliz no Sermão da Montanha. E uma dessas dicas era de que feliz é aquele que se entrega sem reservas para Deus. E uma das demonstrações de uma entrega sem reservas é confiar a nossa vida financeira a Ele. Insistindo em manter a paz, em manter a calma, em não se desesperar e também em contribuir. Nesse momento, então, como você já sabe, vai aparecer uma tela aí na sua frente. Você pode fazer um print com o seu celular, você pode tirar uma foto da tela que está na sua frente com a conta da capela. E nós contamos, claro, com os membros daqui para que continuem sendo fiéis e confiantes no Senhor, contribuindo, dizimando. E para quem também sentir no coração que hoje é o momento, vou ajudar a capela, não resista, contribua. Vai ser uma bênção para as pessoas que ainda virão aqui. E vai ser uma bênção também poder receber você aqui, você que contribuiu, ou que você, mesmo que não tenha contribuído, vai ser muito bom poder ter você aqui depois, fisicamente. E eu garanto um abraço. Que Deus te abençoe e que Deus nos abençoe. Amém. Abraço. Então, pessoal, faz 3 semanas que a gente tem falado sobre alegria. E é meio paradoxal, né? Porque a gente está vivendo um momento de dificuldade, mas nós temos aprendido que o plano de Deus para as nossas vidas é que, independente das circunstâncias, a gente possa experimentar alegria e descanso no Senhor, né? Mas, como sempre, sendo muito honesto com vocês, eu sei que nem sempre é fácil. E eu sei que nem sempre, todos os dias, a gente consegue isso. Eu posso falar por mim, essa semana eu tive um dia nublado, assim. Foi a terça-feira dessa semana, para mim foi um dia, sabe aquele dia que você está desanimado, que parece que as coisas que eram para dar certo começam a dar errado. Eu tive um dia assim essa semana, senti a sensação de, puxa vida, né, de um certo vazio. Mas o que acontece, na medida que você caminha com o Senhor,
com Deus, né? E todos nós estamos numa caminhada. O que acontece é que você aprende a esperar o próximo dia. Então, assim, não cheguei a ficar sem esperança, não cheguei a questionar Deus, e não estou me orgulhando nem um pouco disso. Estou sendo honesto com vocês. Eu fiquei esperando a quarta-feira chegar. Eu vi que era um dia daqueles dias maus, daqueles dias que você não tá com motivação, que você não está animado. E aí eu confesso que assim, eu fui empurrando a terça-feira, chegou a noite, fui dormir mais cedo, aí a quarta já acordou um pouco melhor, etc. Mas eu sei que não é fácil a gente conseguir isso sempre, né? O mais normal, em dias assim, ou em temporadas, quando a gente está passando por períodos de lutas, de doença, perdas financeiras, relacionamentos. O mais normal é a gente se sentir sozinho, e a impressão que a gente tem é que Deus não está no controle mais das coisas. A gente ouve muito isso, né? E virou até uma frase meio clichê, né? Principalmente as pessoas que são evangélicas ou católicas, são religiosas. Geralmente é uma palavra que você usa de incentivo. Fica tranquilo, Deus está no controle. Então, quase que virou uma frase clichê, mas não virou. Na verdade, é assim, Deus sempre está no controle. Só que muitas vezes a gente não sente, por isso que às vezes essa frase nem chega a nos consolar, porque você não está sentindo aquilo. Você está sentindo que Deus está fazendo outra coisa, possivelmente está ajudando o pessoal lá da Itália, ou do Reino Unido, e não está tão preocupado assim com a sua vida, ou com o seu momento, com o que está acontecendo ali com você. Então, o normal é isso, acontecer isso. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje é que esse livro que você conhece, ele está cheio de histórias, mas assim, do começo ao fim, está cheio de histórias de momentos de incerteza. Da primeira à última página desse livro, a Bíblia, talvez o seu personagem favorito da Bíblia, não sei qual é o seu especificamente, mas vamos supor que seja Noé, o seu personagem favorito da Bíblia, que construiu uma arca e colocou os animais, salvou os animais. Talvez você tenha a tendência a gostar muito mais dessa história. Se você for ver a trajetória de Noé, ele passou por momentos de grande incerteza, momentos de não saber, sabe, todo mundo criticando ele. Você está maluco? O que você está fazendo? Como assim? Vai chover, vai inundar? O pessoal falando mal. E foi passando tempo, anos se passaram até ele concluir a arca. Então ele teve vários momentos assim de talvez até se perguntar: puxa vida, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que vai ter isso mesmo? Será que vai acontecer esse dilúvio? Talvez ele tenha se perguntado. Se seu personagem favorito for Abraão tomou uma decisão importante. Ele largou a família dele, foi para um lugar onde Deus tinha indicado, sem saber o que ia acontecer, se ele ia sobreviver ou se ele ia ser morto, né? Era uma região perigosa. E ele escolheu confiar no Senhor. Aí Deus ainda falou que ele ia ser pai com quase 100 anos de idade. E eu acredito que ele tenha tido esses momentos de insegurança, de incerteza. E se seu personagem favorito for José do Egito, seja lá qual for o seu favorito, todos eles passaram por incertezas. E o que aconteceu com eles é que eles escolheram confiar que mesmo no momento de incertezas, Deus estava no controle da vida deles. Então hoje eu quero ler um texto com vocês, que na minha opinião é o texto de maior incerteza desse livro. É o dia onde aquelas pessoas envolvidas nessa história não conseguiam ver nenhuma luz no fim do túnel,
elas estavam numa situação onde parecia que tudo ia ruir, tudo literalmente. E eu estou falando de uma história que aconteceu no ano 33, e foi numa noite onde Jesus estava com seus discípulos naquela tarde. Aí ele falou assim: olha, gente, hoje eu preciso que vocês encontrem um lugar para a gente se reunir e celebrar a Páscoa. Era a época de Páscoa, e aí Jesus chamou os seus discípulos para que sentassem juntos numa mesa, arrumassem um lugar para eles celebrarem a Páscoa. Então a Páscoa era uma celebração de algo que tinha acontecido há séculos passados, quando o povo saiu do Egito. E então, naturalmente, os discípulos foram, arrumaram tudo, arrumaram aquela mesa, incluindo vinho, pão, como a gente tem aqui hoje. Mas era um jantar. Provavelmente eles comeram cordeiro, algumas verduras, alguns legumes. Então eles estavam ali para celebrar, só que em determinado momento as coisas começaram a ficar estranhas. Jesus começou a falar umas coisas muito complicadas, muito difíceis. E o que isso gerou no coração desses discípulos é o que a gente vai ler aqui, e talvez sirva de lição para você nesse momento, que você pode estar inseguro, meio desesperançoso, com medo, e não sabendo se Deus está no controle da sua vida ou não está, né? Então, se você está com a sua Bíblia aí na sua casa, no seu celular, abra lá em Marcos, no capítulo 14. E é interessante porque quem estava ali com eles, com os discípulos, era Jesus, né? O Filho de Deus estava ali com ele. Então, a tendência da gente é imaginar assim: não, se Jesus está na parada, nada pode dar errado, né? E não pode ter certeza, não pode ter medo, né? Jesus estava envolvido. Mas não foi bem assim naquela noite. Não foi bem assim. Então, começando no versículo 17 do capítulo 14 de Marcos, diz assim: ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando eles estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. E alguém que está comendo comigo aqui. Puxa vida, eles estavam no meio de uma celebração, né? Comendo uma comida gostosa, e Jesus começa a falar de traição. E Jesus fala que a coisa é ali por perto, né? Está perto deles ali. Puxa, Jesus, a gente veio aqui celebrar, né? Mas Jesus deixou a diplomacia de lado e começou a ser muito direto nas palavras. Ele foi, irrompendo assim aquele clima que estava, ele foi cortando aquele clima. Jesus prossegue, Marcos relatando isso, diz o seguinte: eles, né, os discípulos, ficaram tristes quando Jesus falou isso. Alguém vai me trair, alguém que está aqui nessa mesa vai trair Jesus. E um por um disseram o seguinte: com certeza não sou eu. Jesus, eu não sou. Um por um. Pedro, André, Tiago, Judas. Um por um falou assim: não, com certeza não sou eu. Não, que isso? Como assim, né? Como assim trair, né? E aí Jesus ainda afirmou o seguinte: afirmou Jesus, é um dos 12. Alguém que come do mesmo prato, que come comigo do mesmo prato. Quer dizer, não é alguém que está nos atendendo, trazendo a comida, ou alguém que está lá na cozinha. Não. É um dos mais chegados que come do mesmo prato comigo. E aí Jesus fala uma frase até difícil de ouvir, pesada. Ele fala assim: olha, o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Ele já começou a antecipar o que ele ia dizer, né? Como estava escrito, o Filho do Homem vai. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor seria que não haver nascido. O que eu quero mostrar para vocês é assim:
tanto naquele momento quanto em tantos outros momentos nesse livro, o clima ficou pesado. A incerteza foi colocada à mesa. O medo apareceu. E se você estiver passando por um momento agora de incerteza, de medo, você não está sozinho. Você não está sozinho. Muitos, como eu comecei a dizer, muitos dos heróis nossos da Bíblia passaram por isso. Muitos deles. Você imagina uma mãe que tem que tomar uma decisão entre deixar o filho ser morto por um rei que estava querendo matar todos os primogênitos, ou, olha as duas opções que uma mãe tinha, ou colocar o seu filho num cestinho revestido de barro e soltar o seu filho num rio, deixar ele ir na correnteza. Que mãe que tivesse diante de uma decisão dessa poderia ficar completamente sem dúvida nenhuma na sua mente? Mas aconteceu, e essa mãe tomou a decisão de colocar o filhinho ali no cestinho, confiando que Deus estava no controle, inclusive daquela maluquice. E aquele garotinho, né, foi encontrado pela princesa, e é Moisés, né, nós estamos falando de Moisés. Mas tantos outros, José do Egito, né, com 17 anos mais ou menos, ele era um sonhador. José era um cara que tinha um relacionamento muito próximo com Deus, um adorador. E os irmãos tinham inveja dele, aí venderam ele como escravo para o Egito. E lá foi José vendido, traído pelos irmãos, escravizado para o Egito. Mas ele era um menino muito talentoso, aí logo começou a trabalhar, o seu trabalho teve reconhecimento. E aí, um dia ele foi traído, né? A patroa dele inventou uma história porque ela queria se relacionar com ele, mas ele não queria, ele fugiu. Aí ela falou que ele tentou ter um caso com ela e ela acabou segurando a capa dele. Ele inventou uma história, mentiu, ele foi preso, passou 10 anos preso. Você imagina quantas vezes nesses 10 anos José poderia ter desistido? Fala assim, não, acho que Deus não está no controle. Né? Ele poderia ter escolhido. Fala assim, não, eu vou por outro caminho, eu acho que Deus me esqueceu aqui nessa masmorra, nunca mais eu saio daqui. Imagina, sozinho lá no Egito, não tinha advogado, não tinha família, não tinha ninguém. Né? E Deus estava no controle da vida dele. Ele acabou saindo dali e se tornando governador do Egito. Então são tantas as histórias. Davi, o rei Davi, né? Deus ungiu Davi para ser rei. Escolheu, mandou o profeta lá na casa dele, falou, é esse aqui o próximo rei de Israel. E só que durante alguns anos ele sofreu perseguição. Saul queria matar ele, não queria admitir ser trocado por um outro rei. Davi teve que se esconder. Falou, mas ele podia ter perguntado, né? Mas cadê a promessa de Deus? Será que Deus perdeu o controle? Ele me ungiu, mas não era bem assim? Né? Ele poderia ter se perguntado. Em outro momento, né, depois que ele assumiu o reinado, foi um rei próspero. No meio do reinado dele, num determinado momento, um filho dele se rebela contra ele, começa a juntar um exército para derrubar o pai do reino e tomar o reino do pai. Davi teve que fugir, se esconder. Pô, Deus, será que ainda assim você está no controle da minha vida? E tantos outros, né? Jonas, dentro da barriga de um peixe grande, né? Talvez de um cachalote, ele estava ali, agora eu estou esquecido mesmo, né? Deus realmente me esqueceu. A diferença entre esses homens e nós é que eles creram. E apesar daquelas circunstâncias ridiculamente terríveis, né, onde normalmente a gente não teria nenhuma esperança, eles escolheram continuar confiando que Deus estava no controle. Essa é a diferença. Mas o Marcos
segue contando aquela história naquela noite tensa, né? Enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem isso é o meu corpo. Em Lucas fala, esse é o meu corpo entregue por vós. Puxa vida, no meio daquela celebração, Jesus começa a falar de morte. Os discípulos dele não estavam preparados para isso. E sabiam que muita gente não gostava de Jesus, sabiam que já havia rumores, né, para matar Jesus, mas, poxa, Jesus, né, curava cegos, ressuscitava mortos, isso jamais ia acontecer, né? E aí a coisa começa a ficar esquisita. Em seguida, Jesus tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E Jesus disse: isso aqui é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Jesus está falando de novo de morte, de sangue. Fala, não, Jesus, para com isso. Imagina, quando Jesus está na causa, nada pode dar errado. Não é assim que muito pregador de televisão fala? Né? Tudo vai dar certo, tudo é perfeito, né? Mas não era o que estava acontecendo aqui. Não era o que estava acontecendo aqui. E aí Jesus vai mais fundo. Aí Jesus penetra lá no coração dos discípulos. Ele fala assim: vocês todos me abandonarão. Quer saber? Vocês vão me abandonar. Como assim, Jesus? Né? Como assim? Porque está escrito, Jesus acrescentou: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. Nessa hora eu imagino, tá? Isso pode ter acontecido, mas pode não ter acontecido. Eu imagino que Pedro, né, que era o sanguíneo, Pedro é aquele cara que responde rápido, né, que não pensou, ele já fala. Pedro deve ter falado assim: Jesus, para com isso, para com essa negatividade. Pô, pensa positivo. É alguns conselhos que às vezes a gente ouve, né, que nem sempre trazem conforto para o nosso coração, né? Pedro deve ter falado isso: Jesus, calma aí, isso não vai acontecer. Sabe por que eu imagino que isso aconteceu? Porque ele fala o seguinte em seguida, ele fala assim: ainda que todos te abandonem, Jesus, eu não te abandonarei. Olha que bonito, frase bonita, né? Ainda, Jesus, eu acho que você está exagerando, isso não vai acontecer. Mas ainda que isso aconteça, se todos os outros 11 te abandonarem, eu não vou te abandonar. E o que aconteceu naquela noite? Algumas horas depois, Pedro, né, diante de uma adolescente, falou assim: você não estava com ele também? Ele quem? Oh, aquele ali? Não, nem conheço, imagina. O quê? Genésio? Não. Jesus? Não, nem sei quem é. Depois mais 2 vezes, né? Aquele que falou que não ia abandonar. Bom, a grande pergunta para nós nessa noite é: será que você consegue crer em Deus mesmo quando não há evidências da ação de Deus na sua vida? Será que você consegue crer em Deus mesmo quando não há evidências claras da ação de Deus? Porque era isso que estava acontecendo aqui, né? Aparentemente, as coisas tinham saído do controle. Jesus veio para ser rei dos judeus. Jesus veio para mudar aquela situação do povo judeu, né? Para derrotar os romanos. Eles estavam imaginando que Jesus ia botar abaixo o Império Romano, talvez com luta braçal ou com milagres, alguma coisa assim. É isso que eles estavam esperando. Mas o que estava para acontecer aqui, naquele momento, tá? Eu quero que você entre na história comigo, sabe? Sinta o cheiro do que estava acontecendo ali naquela mesa, naquele momento que Jesus estava proferindo essas palavras, assim. Eram palavras de morte. E no coração desses discípulos
Então acabou. Então Jesus vai morrer? Puxa vida, eu larguei tudo, né? Pedro deve ter pensado assim, nossa, eu tinha uma carreira como pescador, né? Com meus irmãos, a gente largou tudo para embarcar nisso e, pô, vimos umas coisas tão bonitas, mas aí, agora isso? Agora Jesus vai morrer? Acabou? Quer dizer, o que vai acontecer? Jesus vai morrer, os próximos somos nós, né? É o fim da história. Então, assim, eles estavam profundamente sem esperança. Era essa sensação terrível que eles estavam sentindo naquele momento. Que é uma reflexão que serve para nós. Será que a gente consegue confiar em Deus, mesmo que a ação de Deus na nossa vida naquele momento não seja evidente, clara, óbvia, né? Você olha para uma coisa, não está dando certo, e você olha para outra, não está dando certo, aí a terceira não está dando certo, você fala, não, já fui abandonado. Será que a gente consegue crer, mesmo quando aparentemente, na nossa cabeça, as coisas saíram do controle de Deus? Mas eu garanto para vocês uma coisa, e eu acho que você vai acabar concordando comigo. Se a gente conseguisse reunir aqueles 11 discípulos, né? Judas acabou traindo Jesus, depois se enforcou, ele estava com o coração contaminado já. Mas se a gente conseguisse reunir os outros 11, hoje aqui, na nossa frente, tá? Entra uma viagem no tempo. Se a gente pudesse chamar aqueles discípulos de Jesus aqui, colocar eles aqui sentados à minha volta, aqui, no lugar dos músicos, e se a gente perguntasse para eles assim, queridos, qual foi o momento mais terrível na vida de vocês? Qual foi o pior dia da vida de vocês? Qual foi o pior momento de toda a vida de vocês? Eu tenho quase certeza que eles iriam dizer, foi essa noite aqui. Foi essa noite. Nessa noite, a gente achou que não havia esperança nenhuma, tudo tinha acabado, era o fim de tudo. E eles iam falar, foi essa noite. Foi a pior noite das nossas vidas, a noite mais difícil. Aí eu faria uma segunda pergunta. Qual foi, depois dos acontecimentos dos próximos 40 dias, né? Jesus foi morto no dia seguinte, ficou 3 dias no túmulo, ressuscitou no 3º dia, reencontrou os discípulos, conviveu com eles mais 40 dias até subir ao céu. Se a gente perguntar, se eu fizesse uma segunda pergunta, eu falasse, olha, qual foi a noite mais maravilhosa na vida de vocês? Provavelmente eles iam responder que ia ser a mesma noite. Depois de passado aquela noite, eles iam falar, foi aquele momento onde Jesus explicou para a gente o que ia acontecer e tudo fez sentido. Tudo fez sentido. No dia seguinte, no 3º dia, na segunda semana, tudo fez sentido, porque a maior obra da humanidade foi feita a partir daquele dia. Foi a morte de Jesus pelos pecados de toda a humanidade, a ressurreição que nos possibilitou definitivamente nos achegar a Deus. Então você percebe que assim, nada estava fora do controle. Absolutamente nada tinha saído do controle, mesmo contra todas as evidências. Estava tudo no roteiro de Deus. Era tudo o plano de Deus. Inclusive o sofrimento de Jesus estava tudo no plano de Deus. A ressurreição, o perdão dos pecados, a vida nova que eu e você podemos ter a partir desse acontecimento, tudo estava no controle de Deus.
Tem um versículo que eu e você, todos nós conhecemos desde criancinha. Eu, pelo menos, conheço desde criancinha. Todos nós, eu acho que eu exagerei um pouco. Mas a maioria de nós conhece. Está lá em Romanos, capítulo 8, que diz assim, eu vou ler e você vai reconhecer. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. De novo, é um versículo que você já ouviu, você já leu, talvez ele soe repetitivo nos seus ouvidos, mas esse versículo é exatamente a maior verdade que você deveria se apegar nesse momento de incerteza. Se você tem buscado o Senhor, se você é salvo, e como eu disse semana passada e retrasada, a salvação é de graça, mas a felicidade, né, a paz de espírito, a alegria, é uma conquista, né, que faz parte da obediência, de seguir os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, as instruções que Ele deixou para a gente, né? Então, assim, se você está nessa caminhada, esse versículo é exatamente para você. Olha, todas as coisas, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, aqui só tem uma exceção. Não é que Deus está no controle da vida de todo mundo. Não. Porque você pode assumir o controle da sua vida, né? Não tem hora que você fala, você bate no peito e fala, não, eu que decido na vida, eu faço o que eu quero. Então Deus não vai estar no controle da sua vida, é você mesmo que vai estar no controle da sua vida e boa sorte. Beleza. Mas aqueles que o amam, né? E se você ama a Deus, você procura seguir os seus ensinamentos, aqueles que amam ao Senhor, aqueles que obedecem, aqueles que se esforçam para cumprir as instruções de Jesus, porque às vezes é difícil mesmo, é difícil. A gente tem muita tendência, né, a querer usar os nossos instintos para reagir, né? É um aprendizado, é um amadurecimento essa caminhada, mas aquele que está nessa caminhada, como eu disse semana passada e retrasada, né, tentando adquirir aquele coração de criança, né, sendo misericordioso, piedoso, né, buscando servir os outros, amar os outros. Aquele que está nessa caminhada, essa promessa é para você. Todas as coisas contribuem para o bem. Todas as coisas, sem exceção. Inclusive esse momento que você está vivendo agora. Por mais que você não reconheça, tá? E eu não sou insensível a dor que você pode estar sentindo hoje, de jeito nenhum. Pode ser que você esteja com poucos recursos para você se apegar, né, para confiar nisso. Mas se você está nessa caminhada, se você não descobrir agora, você vai descobrir daqui um pouco que tudo estava no controle e Deus nunca perdeu o controle da sua vida. Nunca. A minha experiência pessoal, eu já contei aqui na igreja algumas vezes, não vou me delongar nisso, mas se eu voltasse na minha vida no ano de 1997, que foi provavelmente o pior ano da minha vida, uma depressão profunda e tudo, se eu voltasse naquelas noites de angústia ali, naquele momento, eu estava achando que Deus tinha se esquecido de mim. Que eu estava vindo uma vida de pecados, e estava fora da igreja e tudo. E ali fiquei doente. Se eu voltar na minha cabeça, naquele, sabe, um quartinho que eu morava ali no fundo da casa do meu pai, que eu tive que voltar, eu voltei de São Paulo, fui morar no fundo da casa do meu pai, estava me sentindo humilhado, doente, né, depressivo. Se eu voltasse naquele contexto ali, naqueles dias eu diria assim, olha, as coisas estão fora de controle. Só que agora, se eu olhar para aquelas mesmas noites, eu olho para aquilo e falo assim, obrigado, Deus.
obrigado, Deus, porque foi aquilo que me mudou definitivamente. Talvez se eu não tivesse sofrido tanto, eu não teria mudado. Talvez se não tivesse sido tão dolorido, eu estaria do mesmo jeito que eu estava uns anos antes. Então hoje eu olho para aquelas noites de angústia e falo, eu consigo, e eu estou sendo honesto com vocês. Quem me conhece sabe que eu não falo nada que eu não sinto. Estou sendo honesto com vocês. Eu agradeço a Deus por cada noite daquelas de aflição. Eu agradeço a Deus pelo psiquiatra que me medicou, eu precisei. Eu agradeço a Deus por ter tido tempo de mergulhar na palavra e ler, porque eu não estava conseguindo trabalhar, então eu tinha tempo para ler a Bíblia. Eu agradeço a Deus todo aquele processo, porque eu vejo hoje com clareza que Deus estava no controle da minha vida, porque eu estava buscando a Ele. Eu estava voltando a buscar o Senhor quando eu adoeci e tudo, e foi a maneira que Deus usou para me transformar numa pessoa um pouco melhor. Então, assim, olha para a sua vida, olhe para a sua situação, olhe para a sua família, mesmo que não seja evidente para você que Deus está agindo no dia a dia da sua vida, mesmo que não seja claro, mediante a todos os testemunhos que estão nesse livro, e alguns que você já ouviu aqui, na nossa igreja, e o meu que eu acabei de compartilhar com vocês, diante disso, tenha absoluta certeza, Deus está no controle, Ele não está distraído, Ele sabe o que está acontecendo com você. E se você não consegue reconhecer isso hoje, você vai reconhecer isso daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, talvez daqui a alguns anos. Mas Deus está... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você ama a Deus, você pode ter certeza que Deus está no controle da sua vida. Amém? A gente vai aproveitar que nós falamos desse assunto, né, da noite da ceia, e quero convidar você para pegar o seu suco, um pedaço de pão, e eu quero fazer uma oração com vocês. De agradecimento. Pai querido, eu quero te agradecer especificamente nesse momento por aquela noite onde tudo parecia perdido para os discípulos de Jesus e por aquela mesma noite onde o Senhor estava fazendo a sua maior obra na vida, não só deles, mas da humanidade, Senhor. Eu quero te agradecer porque Jesus foi corajoso, enfrentou a morte, enfrentou a tortura. Ele pagou o preço, Senhor Deus, para que a gente pudesse ser livres. E ali, a maior obra da humanidade, até hoje realizada no nosso planetinha, foi feita ali naqueles dias. Obrigado, Senhor Deus, por aquele momento que a gente comemora hoje. Assim, a gente comendo esse pão e tomando esse vinho, a gente faz isso em memória do Senhor. Em memória, para trazer à memória o que aconteceu ali, que foi o que fez toda a diferença na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos. Mas, Senhor Deus, eu quero também orar pelo momento atual, hoje, por cada um que está vivendo hoje uma incerteza, e principalmente por aqueles cuja fé talvez esteja abalada, que talvez tenham uma tendência de achar que o Senhor não está no controle da vida deles. Eu oro por eles, Senhor Deus, para que o Senhor estenda a sua mão sobre eles, Pai, e que eles possam crer que, independente das circunstâncias, o Senhor está no controle de tudo. Eu declaro isso na vida da minha família e na vida de cada um que está ouvindo essa pregação, seja onde for, seja o dia que for. Que, em nome de Jesus, o poder que ressuscitou Jesus da morte possa ressuscitar os sonhos,
a esperança, a alegria de cada um dos meus irmãos. Então, muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu plano perfeito de salvação e de transformação das nossas vidas. E obrigado pelo dia de hoje, Pai, pelas circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, que o Senhor está no controle. Por isso a gente te agradece, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar os músicos para voltarem aqui. Então, vamos ver alguns segundinhos. Enquanto isso, faz você a sua oração e tome do cálice e coma do pão aí na sua casa, com a sua família, e faça a sua oração de entrega e de confiança no Senhor, em nome de Jesus. Escutas meu clamor, se a noite escura está, tu és o meu louvor, tua luz me guiará. Não temerei, debaixo dos meus pés o inimigo está. És meu refúgio e força, tu me defenderás. Não temerei, eu sei quem vai à frente e quem me guardará. O Deus do universo sempre ao meu lado está. Seu reino é para sempre, sua mão me guiará. O Deus do universo sempre ao meu lado está. Minha força está em ti, tu me libertarás. Teu nome tem poder, sei que comigo estás. Não temerei, não temerei. Eu sei quem vai à frente e quem me guardará. O Deus do universo sempre ao meu lado está. Seu reino é para sempre, sua mão me guiará. O Deus do universo sempre ao meu lado está. Nada poderá me deter. O mundo está em tuas mãos. Em tuas promessas confiarei. Sei que és fiel, sempre és fiel. Nada poderá me deter. O mundo está em tuas mãos. Amém. Em tuas promessas confiarei. Sei que és fiel, sempre és fiel. Sei que és. Eu sei quem vai à frente e quem me guarda.
universo, sempre ao meu lado está. Sempre ao teu lado está. Deus do universo, gente. É pouca coisa não. É pouca coisa, né? Não. Ai, ai, que coisa boa. Bom, mais um domingo que a gente passou junto. Que Deus te abençoe. A gente espera que tudo isso acabe logo, né? Mas se não acabar, a gente está aqui por obediência ao Senhor. E que você tenha uma semana cheia de Deus. E não deixa nada bater a sua alegria, nem roubar a alegria de você, sabe? E notícia ruim, quantas mortes aconteceram, a gente precisa estar informado, mas essas coisas são desse mundo, né? E vamos focar no que Deus tem para nós. Então, que essas coisas não roubem a alegria da gente. Amém? Tenha uma boa semana. Deus abençoe.